Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a você que está em casa nos assistindo no novo horário, a partir desta sexta-feira, às 10h30 da noite, logo depois do Rede TV News. Parabéns também da nossa equipe ao Rei Pelé, parabéns Pelé por seus 75 anos. No programa de hoje vamos voltar a falar sobre política. Claro, é o assunto de sempre. Com a Operação Lava Jato, o Brasil se viu diante de um escândalo gigantesco de corrupção e que já levou para a cadeia políticos, empresários, donos de empreiteiras. Nos bastidores, além da atuação da Polícia e da Justiça Federal, estavam os procuradores do Ministério Público, um órgão que nem todo mundo conhece, mas que é o responsável por fiscalizar o cumprimento das leis no nosso país. E meu convidado de hoje foi promotor, hoje ele é deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, é Fernando Capês. Olá. Mauro. E a gente também tem música aqui, ele foi um dos nomes mais famosos da Jovem Guarda, depois foi para o lado do sertanejo, da música sertaneja. Eduardo Araújo está aqui com a gente também, vai cantar e vai contar muita novidade aqui pra gente. Mande a sua pergunta, a hashtag está aí na sua telinha. Eduardo Araújo, lindo de bota, fivela, chapéu, então daqui a pouquinho com vocês, o bom. Agora você vai conhecer um pouquinho da trajetória e de algumas polêmicas envolvendo o nosso primeiro convidado, Fernando Capês. O nome de Fernando Capês ganhou destaque no cenário nacional após a batalha campal na final da Supercopa São Paulo de Futebol Júnior em agosto de 1995. O confronto entre as torcidas organizadas Mancha Verde, do Palmeiras, e Independente, do São Paulo, deixou 102 feridos e um morto. Apenas um torcedor foi condenado e não chegou a cumprir os 12 anos de prisão impostos pela Justiça. Na época, o então promotor Fernando Capês pediu a extinção das organizadas, o que na prática nunca aconteceu. Deputado estadual pelo PSDB em seu terceiro mandato, atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, professor, doutor em Direito e autor de 60 livros, Capês também é conselheiro vitalício do Corinthians. Em 2013, o deputado foi convidado pelo então presidente da CBF, José Maria Marim, para presidir o Conselho de Segurança do Futebol, que nunca saiu do papel. Depois da crise instalada na CBF e na FIFA, com os principais dirigentes do futebol presos na Suíça, o advogado Paulo Peixoto, chefe de gabinete de Capês, pediu demissão do cargo para se dedicar exclusivamente à defesa de Marim. Fernando Capês, nosso entrevistado, estava com saudades dessas imagens de futebol, de esporte, desse trabalho com as torcidas organizadas. Foi assim que eu o conheci. Olha, Mariana, foi um grande momento na minha vida, o período que eu fui promotor de justiça. Continuo vinculado ao Ministério Público, me licenciei para seguir a carreira política e eu estou muito satisfeito. Eu acho que fiz um papel na instituição e a sociedade deve muito ao Ministério Público, né? Mas você continua ligado, de certa maneira, ao futebol? Você tem um cargo Esse cargo continua existindo de segurança no futebol? Ele acabou não acontecendo. Por ocasião da Copa do Mundo, a FIFA ia criar um conselho do futebol, um órgão de proteção, de assessoramento, conselho de segurança do futebol. Acabou não vingando, acabou infelizmente, ou agora, pelo que aconteceu, até felizmente, não dando certo, e acabei não ocupando esse cargo, né? As imagens são para sempre, você ali do lado do marido. É que o problema é de contextualização, né? Ali eu recebi o título de benemérito do futebol paulista. Porque, como você viu na reportagem, as torcidas organizadas não foram extintas, mas elas ficaram afastadas dos estádios durante 8 anos, não puderam mais entrar, e nós tínhamos, na época, 22 mortes em 3 anos dentro de estádios. Depois que nós começamos a atuar, não houve mais nenhuma morte dentro de estádio e os índices de violência despencaram de 4,3 ocorrências graves por jogo para 0,6. Então, o objetivo do Ministério Público era a redução da violência. Então, a federação me deu o título de benemérito, eu nunca fui buscar. Mas você tem um cargo no Conmebol, não? Sim, eu sou membro do Conselho de Ética da Conmebol. Isso independe de Marinho, o único brasileiro membro do Conselho de Ética da Conmebol. Sou o único brasileiro membro, fui presidente do Conselho de Ética da Conmebol. Ainda não chegou nada para a Conmebol decidir. Como você sabe, Conselho de Ética é um órgão que não tem iniciativa de processar ninguém. É como se fosse um juiz.
Tem que ser levado. Tem que ser levada a informação. Se chegar alguma coisa, claro que o Conselho de Ética vai se reunir. Nesse Conselho de Ética tem o ministro do Supremo Tribunal Federal da Argentina, tem o representante do Uruguai, tem representante da Colômbia, do Paraguai. Então é um conselho de juristas que integra. Então, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ninguém podia imaginar que fosse acontecer o que houve aqui em julho. Podia sim. Vamos falar com o Mauro Talhafé. Você imaginava, Mauro, que tinha alguma coisa envolvendo dinheiro, corrupção e futebol? Não, nunca pensei, imagina. Vamos lá ver as perguntas que estão chegando aqui pelo Twitter. O Alê tá te perguntando qual a sua opinião sobre a torcida mista, que é quando as duas torcidas ficam juntas dentro de um estádio. Deixa eu aproveitar e te perguntar também. Você comentou, realmente, as mortes dentro dos estádios caíram vertiginosamente, mas as mortes fora dos estádios continuam acontecendo. Como combater esse tipo de problema? E respondendo também essa pergunta do Alê, o que você acha de torcidas mistas dentro dos estádios? Bom, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que está sendo regulamentada e vai entrar em vigor o ano que vem. O que diz essa lei? Estádio que não tiver todos os lugares numerados não vai poder receber jogos da primeira divisão do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Todos os lugares têm que estar numerados. Senão, não é liberado. A Polícia Militar não autoriza a realização do jogo. Vai estar na lei. Segundo, torcedor que sentar no lugar do outro vai pagar uma multa. E o organizador do espetáculo que não garantir que o torcedor sente no seu lugar numerado vai pagar multa também. O que vai acontecer? O sujeito que comprar um lugar numerado, ele vai sentar exatamente nesse lugar. Ele não sabe se ao lado dele vai estar um torcedor que torce para o mesmo time ou que torce para outro time. Por essa razão, a torcida mista vai acabar sendo uma realidade. As pessoas vão acabar se misturando, porque o estádio vai virar inteirinho um estádio da conhecida numerada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é verdade, Mauro, que as mortes ainda ocorrem, mas elas ocorrem 50, 60, 30 quilômetros distantes dos estádios. Melhorou demais, mas se você quiser erradicar de vez esse problema, em primeiro lugar, você precisa tratar o torcedor como consumidor, numerando os lugares, garantindo que ele sente no seu lugar, em primeiro lugar. E segundo, eu falei com o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, vou ter uma reunião com ele em Brasília, já falei com ele em São Paulo, para ele reunir os secretários de segurança pública do país inteiro e somente repassar verbas e incentivos para secretarias de segurança pública que criarem departamentos de inteligência para acompanhar as torcidas organizadas e monitorar o seu comportamento. Então, são duas coisas: tratar o torcedor como consumidor, respeitá-lo e fazer um trabalho de monitoramento, de inteligência das torcidas. Capês, a gente vai aproveitar também a presença aqui na nossa plateia hoje do Jamil Chad, que é correspondente internacional e que voltou no avião hoje, no mesmo avião que trazia Henrique Pisolato de volta ao Brasil. Oi, Jamil, boa noite. Tudo bem, Mariana? Quer fazer alguma pergunta para o Capês, aproveitar? Adoraria. Na verdade, inclusive, obrigado pela oportunidade, justamente sobre o futuro dessas entidades, Comebol, da CBF ou mesmo da FIFA. A FIFA propõe uma reforma bastante profunda atualmente, limitar os mandatos dos cartolas, colocar, por exemplo, a exigência de que os salários sejam divulgados. Até que ponto isso pode fazer a reforma acontecer, não só na FIFA, distante, lá em Zurique, mas também na Comebol, na CBF, enfim, até nas entidades estaduais, e que pode ter uma repercussão, inclusive positiva, para esse aspecto que o senhor diz do consumidor, torcedor, porque ele é consumidor, ele quer os direitos deles, inclusive a de saber para onde está indo os recursos do futebol. Excelente pergunta. Ô Jamil, Montesquieu já ensinava, todo aquele que tem poder sem controle tende a abusar desse poder. A FIFA sempre foi um planeta à parte, um planeta dentro da Terra, verdade é essa. Tanto ela quanto a CBF, as federações, são consideradas entidades de direito privado. E como entidades de direito privado, pareciam negócios entre particulares. Ora, ela lida com o futebol, que é patrimônio público nacional e mundial. Por essa razão, o caminho não é extinguir FIFA, extinguir Comebol, mas estabelecer
mecanismos rígidos de controle, de transparência e penas severas para aqueles que violarem. Então você vê que precisou o FBI, os Estados Unidos, tomar providências para acontecer uma moralização de coisas que, confesso, vocês dava para imaginar? Não, é difícil imaginar alguém na condição hoje que se encontrava o Marinho, já com 83 anos, realizado financeiramente, já tinha sido governador, se envolver num negócio de R$200 mil por causa de Copa América. Então, precisa ter controle, precisa ter transparência, precisa ter punição e mandatos fixos. A FIFA não pertence aos seus dirigentes, pertence ao futebol. Vamos extrapolar, então, agora um pouquinho isso que você falou em relação ao esporte, aí as organizações do esporte, e vamos voltar para a justiça brasileira e para a política aqui do Brasil. Você fala da importância da transparência. Hoje, o STF, o ministro Teori Zavascki, impôs sigilo para as novas denúncias envolvendo o Eduardo Cunha. Por que o sigilo? Qual é a vantagem do sigilo e para quem? Bom, vamos falar primeiro em termos genéricos legais. O sigilo, ele tem por finalidade preservar o investigado do que a gente chama de streptus fori, que é o escândalo natural provocado pelo processo. Então é para isso que serve o sigilo. Uma pessoa que é suspeita, que está sendo investigada, ela é meramente suspeita, ela não é autora de um crime ainda, não está comprovada a sua culpa. Então, a investigação, o inquérito tem que ser sigiloso para que se preserve o nome, a honra desta pessoa. Nelson Hungria dizia, certa feita, uma alcoviteira, uma mulher acostumada a difamar os outros, foi se confessar com o padre, arrependida de ter difamado tantas pessoas. O padre, então, a perdoou, mas deu como penitência esperar um dia de tempestade, abrir um travesseiro com penas de ganso e esperar essas penas se espalharem pela tempestade. Depois, juntar todas as penas no travesseiro. Ela disse, é impossível. Falou, não, mas é tão difícil quanto recompor a honra das pessoas que você difamou. Para isso que serve o sigilo. Sigilo agora, também serve, desculpe. Não, mas eu vou para completar, interromper. senão vai ficar sem sentido. Ah, então vou deixar. Senão fica sem sentido. Mas eu preciso voltar. Isso é genérico. Agora, no caso de político, é isso que eu queria completar. O político, pela própria natureza pública da sua função, ele está exposto, ele é eleito, o político não pode alegar esse tipo de sigilo. O político não pode reclamar desta invasão na sua vida privada como o particular, porque ele está se expondo, naturalmente, ele optou. Ele é uma pessoa pública. Ele é uma pessoa pública. Como dizia o saudoso presidente do Corinthians, Vicente Mateus, quem está na chuva é para se queimar. Você quer ser político? Não reclame dessa invasão, desse estrepe. Então, no caso de investigações envolvendo pessoas públicas, não são pessoas que desempenham públicas, funções dinheiro públicas, público. Dinheiro público, não se pode alegar esse sigilo. Então, uma coisa é uma coisa, Tá. outra coisa é outra coisa, como dizia o Dadá Maravilha. Que bom que eu não te interrompi, porque não ia eu ficar vou sem dizer sentido. o seguinte, a sensação que as pessoas comuns têm, os que não entendem muito de leis, é que o sigilo serve para melar o julgamento e exato. para livrar a cara de quem está sendo investigado. É isso. Ou não foi assim que terminou Banestado e várias outras CPIs e investigações que começaram e não terminaram, e não deram em nada, e ninguém foi preso? Quantas a gente não poderia citar aqui? O que é que você acha, na sua opinião, que precisaria ser feito hoje como reforma substancial e essencial para que não tivéssemos mais esse tipo de sensação de impunidade que incomoda o brasileiro e já passou do limite? Bom, em primeiro lugar, o Ministério Público, a Polícia Federal, os organismos de controle e repressão a esse tipo de prática delituosa estão se aperfeiçoando. Estão. Você vê que várias operações foram anuladas e algumas delas por violação a princípios constitucionais. O que está acontecendo na Lava Jato? O Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, os promotores, a Polícia Federal, o grupo de procuradores da República, estão agindo com extremo cuidado e perícia, passo a passo, porque o que leva à prática do crime é a impunidade. E segundo, o que precisa fazer, além de acabar com a impunidade, e se acaba com o fortalecimento das instituições e com transparência, tem que ter mecanismos que previnem a prática do crime. Minha experiência diz, eu fiquei 15 anos, tenho 28 de Ministério Público. 15 só numa promotoria que combate corrupção. Onde tem dinheiro público, há o risco da corrupção. E o processo político,
o modo como as pessoas se elegem, chegam aos cargos eletivos, é um processo que começa todo corrompido. As campanhas são caras, marqueteiros ficam bilionários durante campanhas majoritárias, você vê os candidatos gastando uma fortuna, e é claro, não vai gastar do próprio bolso. Então precisa tomar algumas medidas, que temos várias sugestões, inclusive, algumas sugestões discutidas, inclusive, com o Deltan Dallagnol, que é o procurador da Lava Jato, coordenador dessa operação. É porque eu citei tão o exitosa. Banestado e você citou o Sérgio Moro, e o Banestado também é um caso antigo, depois a gente pode procurar até, e a gente pode voltar nisso no próximo programa. Foi 2004. Que inclusive mencionava o Youssef, ele foi réu e fez acordo. E continuou fazendo as mesmas Exatamente. coisas. Mas muito deve se ter aprendido com aquele caso, porque as escutas que não tinham sido autorizadas, então, não valeram nada como prova. Isso não pode mais acontecer. Mauro? A gente falou bastante de sigilo, mas a grande queixa que tá havendo, tanto do Cunha como de outros envolvidos na Lava Jato, é de um vazamento seletivo de informações. Isso existe? Bom, aí não cabe a mim dizer, porque... Na sua experiência, você já viu isso? Não, eu acho que o Eduardo Cunha tem que se defender dos fatos. Né? Dizer que está havendo um vazamento seletivo, que ele está sendo perseguido, que a operação é Lava Jato não é Lava Jato, isso não o exime de responder por aquilo. Ele tem que esclarecer os fatos que estão surgindo. Esse é um ponto. Agora, é evidente que existem outros políticos envolvidos na Lava Jato e que, depois de encontros, reuniões, não estão submetidos à mesma exposição. Ao mesmo escrutínio. Isso não quer dizer que aquilo que está sendo apurado não seja verdade e não deva ser apurado. Mas quando ele reclama que há uma intensidade maior em relação a ele do que a outros políticos que, inclusive, estiveram no Palácio do Planalto, conversando, celebrando, sabe-se lá que tipo de acordos, evidentemente há uma exposição maior e isto também é errado. Isso também não é democrático. Não é só porque um está errado que o outro não vai ser... Mariana, todo mundo tem que responder. Todo mundo tem que responder severamente, e responder na mesma intensidade. Não é um acobertar o que os outros fizeram. Claro, e não é porque um fez e não foi punido que o outro não vai ser punido. Vamos começar a acabar com isso de alguma maneira. Porque o medo é que um escândalo em cima de uma pessoa possa servir para sombrear outras investigações e deixá-las no banho-maria. Capês, chegaram algumas perguntas pelo Facebook. O Edmárcio Carvalho quer saber qual é a sua opinião sobre a redução da maioridade penal. E o Flávio Talarico quer saber como se pode modificar o Código Penal para aumentar essa sensação de segurança e também, como a pergunta que eu fiz agora há pouco, diminuir esse sentimento de impunidade que a sociedade tem. Bom, primeiro responder aqui ao Edmárcio, né? Isso. Alguma coisa tem que ser feita. Não é possível você ver um jovem, como vimos na imprensa, chegando na sua casa, um menor, 17 anos, ali por coincidência, tinha 17 anos e 11 meses, aponta uma arma, a vítima entrega o celular, ele dá um tiro, mata, e não acontece nada, ele fica 3 anos apenas numa casa, na Fundação Casa. Então, isso é errado. A sociedade e a lei tem que ter estrutura para proteger as pessoas de maneira eficaz. Então, não é uma questão de se vai diminuir a criminalidade ou não. É uma questão de justiça. Quem pratica um crime e tem consciência daquilo que está fazendo, deve responder por esse crime. Eu sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, porque a maioridade penal aos 18 anos vem desde o projeto Alcântara Machado, Código Penal de 1940, e hoje o jovem tem um nível de amadurecimento muito maior. Então, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Não por se vai diminuir ou não vai diminuir, por uma questão de justiça e para ter uma resposta penal adequada. Você veja o caso, por exemplo, da Daniela Pérez. Os assassinos da atriz Daniela Pérez já estão na rua. Se fosse nos Estados Unidos, eu não estou aqui falando de pena de morte, até porque a Constituição proíbe a pena de morte e não autoriza nem por emenda constitucional. Se fosse nos Estados Unidos, iam tomar uma injeção letal. Não, injeção letal, prisão perpétua. Aqui, fica um pouquinho, já estão na rua. Então, isso estimula a violência e dá uma sensação de desânimo para as pessoas. Com relação a modificar o Código Penal, Flávio, o que eu penso é o seguinte, pela minha experiência de promotor e de professor, só aumentar penas não diminui a criminalidade nem aumenta a sensação de segurança. Por quê? Existe a cifra obscura, que é um dado sociológico, que a Polícia Militar chama de subnotificação. Menos de 10% dos crimes praticados chegam ao conhecimento do Estado.
Desses menos de 10%, mais 10% só é que vira processo. E desses 10%, só 10% vira condenação. Nossa. E o número menor ainda é efetivado porque o resto prescreve. O que você tem que fazer... De 1.000 casos, 100 são notificados. De 100 casos, 10 viram processos. De 10 casos, 1 é resolvido. É isso aqui. Nossa. Ó, quantas pessoas não são assaltadas em semáforo e não vão ali reclamar? Então, eu entendo que a fiscalização administrativa preventiva dá tanto ou mais resultado. Nós tivemos uma experiência exitosa na Assembleia Legislativa. Ah, você falou de fiscalização. É isso mesmo que eu vou ponto perguntar. Importante esse. Porque são 2 pontos. Um é o da fiscalização. E o outro é de um gasto com contratação de cargos comissionados em pleno ano de ajuste fiscal. É isso aí. Não é uma incongruência isso? Não, pode perguntar o que você quiser, tenho resposta para tudo e não quero o programa Chapa Branca. Tá bom, Capês pode perguntar que eu tenho fez resposta. Um órgão dentro da Assembleia Legislativa de fiscalização e contratou quantas pessoas? 50 pessoas. 50 pessoas. É. Bom, então deixa eu dar... E esse custo? Vou falar do custo, vou dar a explicação por quê, mas vou só completar a resposta, se você permitir. Vai lá. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei intensificando a fiscalização de desmanches clandestinos. A fiscalização sob o ponto de vista administrativo. Desde a aprovação da lei, uma lei estadual que não define crime, não prevê pena, desde a aprovação desta lei, nós tivemos o fechamento de 700 desmanches clandestinos. Mas isso não diminuiu o roubo de carros? Estatisticamente. Diminuiu 25%. 25% por roubo e furto de veículos. Quer dizer que quando você pega uma ponta, você acaba com o receptador? Claro, porque os crimes de roubo e furto de veículos não são feitos porque o sujeito rouba e põe numa loja para vender. São encomendados. A pessoa encomenda o roubo e furto, o sujeito vai lá, rouba o veículo e já entrega para o receptador. Quando você fecha o desmanche, você diminui o mercado clandestino e ilícito de venda. Por isso que diminuiu. Então, o que fala o Flávio Alexandre? Ora, se você aumenta a pena da receptação, e os 700 desmanches continuam funcionando, você tem corrupção de agentes públicos inibindo a fiscalização, você tem as dificuldades naturais que eu falei da subnotificação. Quer dizer, a punição tem que ser maior mesmo. A atuação ela tem que ser, em primeiro lugar, preventiva administrativa. Para depois, mas agora eu quero responder a sua pergunta também. Administrativa que é o seguinte, gente, não adianta só, por exemplo, eu processar o dono do bar porque ele cometeu algum crime. É administrativa porque você fecha o bar inteiro. É isso. É isso aí. Pronto. Muito bem. Traduzindo para a linguagem normal, todo juridiquês. Agora, a sua pergunta. O NAI. Muito bem. Eu fui eleito presidente da Assembleia Legislativa com 92 dos 94 votos. Porque a Assembleia Legislativa de São Paulo, gente, faz muitos anos que é governo. Lá não tem oposição. Não, são 92, mas com votos do PT, que não é governo, do PCdoB, que não é governo, do PDT, que não é governo, de vários partidos que não integram a base aliada. Votaram em mim e os 2 que não votaram, PSOL, Carlos Janazzi e o Raul Marcelo, que são excelentes deputados, o Janazzi disse, o Janazzi não é um cara de elogiar ninguém. Se eu soubesse que você seria esse presidente, eu não teria concorrido contra você. Criei o órgão, sim. Eu cortei de gastos na Assembleia? Eu cortei, não. Eu não corto nada. A mesa diretora dos trabalhos, primeiro secretário, deputado Enio Tato, segundo secretário, deputado Edmir Chedid, com o apoio dos nossos colegas deputados, nós, num trabalho coletivo, conseguimos cortar 70 milhões de reais de gastos esse ano. Nós deveríamos pedir suplementação de verba ao governador de 70 milhões. Nós cortamos renovação de frota, renovação de imobiliário, investimento na área de informática, fizemos uma série de cortes, renegociamos contratos. Eu chamei um promotor de justiça, não é um promotor qualquer, um promotor encarregado de combate à improbidade, para administrar os contratos da casa, para gerenciar e dar transparência à fiscalização. Em primeiro lugar, transparência. Segundo lugar, eficiência. Eu assumi a presidência, nós tínhamos 863 projetos parados na ordem do dia. Nós já votamos 778 projetos. Portanto, tiramos esse projeto. O governador Geraldo Alckmin encaminhou 28 projetos extremamente relevantes do governo prioritários. Dos 28, nós votamos 26, sem pedir um centavo de emenda parlamentar. E aí eu vou isso sem é importante. pedir um centavo. Você disse que não é balcão de negócios. Não tem tomar lá da cá. Não admito votar um projeto em troca de emenda. Então, minha última pergunta, sim. Mas eu quero esclarecer o órgão que você pediu. Peraí, eu quero falar. Eu vou deixar você falar, mas você já saiu do judiciário e está agora no legislativo. No legislativo. E esse discurso todo é para ir para o executivo?
Bom, aí é outro. Eu não estou fazendo o que mas é um discurso bacana para chegar no executivo, hein? Só estou aqui falando. Eu não faço uma coisa pensando na outra. Eu não fui um promotor que combateu a violência das torcidas organizadas e, ao contrário do que a sua produção disse, combateu e não fechou nenhuma. Eu combati as torcidas organizadas e reduzimos a violência drasticamente. Não fiz isso para ser deputado. Combati em 95, resolvi sair candidato em 2006. Segundo lugar, eu não sou presidente da Assembleia. Tá. É alguma gozação aí, né? Não é. Eu não sou presidente da Assembleia para sair candidato a prefeito, a governador ou qualquer coisa que seja. Eu sou presidente da Assembleia para resgatar a credibilidade e o protagonismo da Assembleia. Eu criei esse órgão, sim. É um órgão que tem 50 agentes, é um órgão que vai custar 4 milhões de reais por ano e está apurando fraudes na faixa de 60, 70 milhões de reais desde a sua criação. Superfaturamento de compras, morto recebendo benefícios, estamos fiscalizando hospitais, é o núcleo de ação estratégica. Porque não adianta ter transparência, ter eficiência sem eficácia. Eu fui nos jornais, fui na Folha de São Paulo, fui no Estado de São Paulo, fui na Veja, estou vindo aqui, falo abertamente, faço as coisas com transparência, acreditando naquilo que faço. Esse órgão não só se paga, ele vai produzir resultados de apuração e economia para a administração pública de 20, 30, 40, 50 vezes o que ele gasta. Mas se o sujeito não vai trabalhar, eu ponho na rua no dia seguinte. Não admito esse tipo de ação. E quero dizer o seguinte... Não vai ter aquela imagem, senhor. Não, e quero dizer, gente, Mariana... Não tem funcionário fantasma na Assembleia de São Paulo? Se tem que ser investigado. Deve ter. Mas se tiver, a gente põe na rua. Espero que não tenha. Espero que todo mundo vá trabalhar. Agora, falo desculpe. Nós, da Assembleia Legislativa, obrigado aos 93 deputados da Assembleia que comigo estão fazendo essa revolução. Obrigado, Enio Tato, Edmir Chedid e aos líderes dos partidos. Sozinho ninguém faz nada. Essa foto é da sua primeira comunhão? Com 7 anos, em 1971. 1971, na igreja Nossa Senhora do Carmo, na rua Brás Cubas, na Aclimação, com o ônibus escolar do Externato Macedo Vieira, onde eu fiz o meu primário, na Aclimação. Tem um presentinho, uma lembrancinha. A gente não sabia o que dá para você. Uma lembrancinha é a deusa Têmis, da Justiça. Lindo. A Justiça que é cega, mas que é muito equilibrada aqui para manter essa balança sempre com o mesmo peso. Ela é cega porque ela não deve ver quem está julgando, deve julgar igualmente a todos. Os ricos, os pobres, né? Esse é o ideal da Justiça. E eu quero saber o seguinte, sobre os seus planos para o Executivo, município ou Estado? Meus planos, trabalhar na presidência da Assembleia, resgatar a credibilidade do Legislativo, não ter medo de tomar decisões antipáticas, mas que vão se revelar importantes e úteis para a sociedade no médio prazo. E nas próximas eleições, talvez, vamos lá, talvez. O meu mandato termina no dia 15 de março de 2017. Nós temos, você fala prefeito, nós temos hoje o André Matarazzo, que é uma pessoa que conhece profundamente a cidade, e o João Dória Júnior, que é um self-made man, um homem de sucesso em tudo que fez. Os dois estão inscritos, estão buscando votos dos diretórios, estão disputando. O Ricardo Trípoli quer, o Zé Aníbal também, o Bruno Covas, que foi um deputado federal com uma belíssima votação, neto do Mário Covas, também quer. O quê? Sucessor do Alckmin. Eu não quero concorrer com pessoas que estão disputando legitimamente. Se a candidatura vier como uma consequência natural, tudo bem, mas não uma busca obstinada, tirando pessoas. Tomara que um desses candidatos se viabilize, porque eu tenho certeza que o PSDB terá ótimos candidatos concorrendo com a prefeitura. Agora, dizer, está fazendo isso para aquilo... Não é o motivo, mas, né, nada atrapalha. Estamos aí, como se diz, né? Capês, muito obrigado, viu? E você não aliviou, obrigado. Desculpa. A gente já volta com Eduardo Araújo.